Bom dia, graças e paz a todos. E antes da gente iniciar aqui essa palavra que eu vou meditar com vocês, eu queria que entendessem que eu não estou aqui para falar de religião de ninguém, que eu não estou aqui para falar de política, nem de quem está certo, nem de quem está errado. E eu convido a todos os irmãos, independente da religião que vocês sejam adeptos ou não, que vocês possam ouvir e meditar. Se vocês quiserem, possam repassar essa palavra que o Senhor trouxe ao meu coração. E a palavra que nós vamos meditar está no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo de 13 a 15. Se você quiser acompanhar e marcar na sua Bíblia, a palavra está escrita no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo de 13 a 15, que diz assim, versículo 13: Quando eu fechar o céu e não deixar que chova, ou ordenar os gafanhotos que destruam as colheitas, ou mandar uma peste atacar o povo, versículo 14. Se o meu povo sobre o qual foi invocado em meu nome se humilhar, se procurar a minha face para orar, se arrepender e abandonar os seus pecados, escutarei do alto do céu e sararei essa terra, e farei o país progredir de novo. Versículo 15. De agora em diante, estou atento dia e noite, meus olhos estão abertos e meus ouvidos às orações feitas nesse lugar. Queria que você fechasse seus olhos aí. Eu quero orar por você antes dessa palavra. Pai amado e querido, nós te damos graças nessa manhã por tudo que tu tens feito, por tudo que tu tens planejado a cada um de nós, pelos teus livramentos, pelas tuas bênçãos. Obrigado por mais um dia de vida. É um privilégio, Senhor, estar vivo. Obrigado, Senhor, pela noite de sono que tu nos deste. Obrigado pela vida dos nossos familiares, nossos pais, irmãos, esposas, filhos, amigos. Obrigado pelo pão de cada dia, obrigado pela água, obrigado por tudo, Senhor. Queremos te pedir, Jesus, que todo esse nosso dia seja abençoado com tuas graças. E pedimos a ti, Espírito Santo de Deus, que tu possa vir tocando ao coração de cada pessoa que ouvir essa mensagem, trazendo aquela palavra ao seu interior de paz, de amor, de perseverança, de fé, Senhor. Que tu possa, Espírito Santo de Deus, transformar através dessa palavra o coração de muitos que a ouvirão. Que faças aquela semente brotar no coração, dando a certeza que tudo é possível ao que crê e que tudo está no controle do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim nós te oramos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. E o tema que eu quero meditar com vocês, amados irmãos e irmãs, é tempo de buscar a Deus. Esse é o tema da palavra que nós vamos meditar. É tempo de buscar a Deus. E o mundo está passando por tempos difíceis, não só o nosso país, como o mundo. Diante da situação que nós estamos vivenciando, nós temos que lembrar, queridos, que foi o Senhor que criou tudo o que vemos e não vemos, tanto no plano físico como no espiritual. E o que realmente temos que entender, a primeira coisa que nós temos que entender e que devemos fazer é buscar a Deus. É tempo de nós buscarmos a Deus. Essa é a primeira coisa. Em tempo que as pessoas buscam redes sociais, canais abertos de televisão, filmes, coisas para ficarem ocupando a mente, eu te convido a tirar um tempo para buscar a Deus. E aí tem algo, amados, que as pessoas pensam que tem um controle total nas suas mãos. E na verdade o controle está nas mãos do Senhor. E esse algo se chama tempo. As pessoas pensam que tem controle do tempo e esquecem que o tempo é controlado por Deus. No livro de Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 1, ele diz assim: Para tudo há um tempo, para cada coisa há um momento debaixo do céu. E o tempo não espera por nada nem por ninguém. A vida de muitas pessoas hoje é corrida, cheia de tarefas, preocupações. Muitos têm tempo para tudo, menos tempo para Deus, menos tempo para a sua família, para os seus filhos, para os seus familiares.
para os seus colegas de trabalho. E hoje, diante dessa situação, queridos, que estamos vivendo, em muitos estados da nossa nação, as pessoas estão de quarentena em suas casas. E eu te faço uma pergunta aqui, meu querido irmão, minha querida irmã. Como está o seu relacionamento com Deus? Como está o seu relacionamento com sua família, com sua esposa ou com seu esposo, com seus filhos, com as pessoas que trabalham com você, com as pessoas do seu círculo de amizade e, principalmente, como você está? Como você está? E a primeira reflexão que eu quero fazer aqui, dessa leitura do segundo livro de Crônicas, está no versículo 13, que diz assim: quando eu fechar o céu e não deixar que chova, ou ordenar os gafanhotos que destruam as colheitas, ou eu mandar uma peste atacar o povo. Amado irmão, amada irmã, esse versículo diz algo que nós vamos meditar, que nós vamos iniciar meditando. Diz que Deus está no controle de tudo. É isso que eu quero que você entenda, que você se conscientize, que Deus está no controle de tudo. Ele diz, quando eu fechar o céu e não deixar que chova, ou eu ordenar que gafanhotos destruam as colheitas, ou eu mandar uma peste atacar o povo. Queridos, entendam, Deus está no controle de tudo. Esse é o primeiro ponto que nós vamos meditar. Eu quero que você entenda isso, grave isso na sua mente. Deus está no controle de tudo. E para relembrar isso, nós vamos lembrar da história da última praga que veio sobre todo o Egito, na qual, após essa praga, o povo de Deus foi libertado para ir para a Terra Prometida. É o que está escrito no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo de 1 a 31. E tem alguns pontos que eu queria meditar aqui para que você pudesse se lembrar do que está escrito. Deus orienta Moisés para ele pegar um cordeiro, matar e passar o seu sangue nos umbrais e sobre as molduras das portas. Isso está escrito no versículo 7 de Êxodo, capítulo 12, que diz assim: tomarão do seu sangue e o porão sobre as duas ombreiras e sobre a moldura da porta das casas em que o comerem. Um pouco mais à frente, no versículo 12, o Senhor adverte a Moisés o que acontecerá. Ele diz assim, versículo 12: naquela noite passarei através do Egito e ferirei os primogênitos no Egito, tanto os dos homens como dos animais, e exercerei minha justiça contra todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. E aí você pode assim ficar se perguntando, para que serviria aquele sangue? O versículo 13 responde dizendo: sangue sobre as casas que habitais vos servirá de sinal, de proteção. Vendo o sangue, passarei adiante e não sereis atingido pelo flagelo destruidor quando eu ferir o Egito. E Moisés relembra o povo, novamente lá no versículo 23, quando ele diz assim: quando o Senhor passar para ferir o Egito, vendo o sangue sobre as molduras e sobre as duas ombreiras da porta, passará adiante e não permitirá ao destruidor entrar em vossas casas para ferir. E no versículo 29, a gente vê o Senhor cumprindo o que havia prometido. Diz assim: pelo meio da noite, o Senhor feriu todos os primogênitos no Egito, desde o primogênito do faraó, que deveria sentar-se ao trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. Amados irmãos, amadas irmãs, o mundo em que nós estamos vivendo atualmente está passando por essa mesma situação. Como assim? A situação de peste que assola o mundo. Esse vírus que tem dizimado uma parte da população do nosso planeta. E trazendo para a nossa realidade o que a mídia mostra, o que os sites mostram, o que os jornais mostram. Eu lembro que na sexta-feira, no dia 20 de março, eu até anotei que a gente tinha um índice de mais de 165 mil casos confirmados de pessoas contaminadas por esse vírus no mundo, sendo que 904 pessoas estavam em nosso país e 11 já tinham morrido, já estavam mortos.
E agora, nesse momento em que eu estou partilhando essa palavra com você, eu fiz uma pesquisa antes e hoje nós estamos com mais de 678 mil casos confirmados no mundo. O nosso país já passa de 3.900 casos de pessoas confirmadas. Estamos com um índice de 116 mortes e 6 pessoas recuperadas. E, amados, eu falo essas estatísticas, essas probabilidades, não é que para que você tenha medo, para que você fique apavorado, porque o que nós estamos vivendo é vendo e vivendo e presenciando pessoas com pânico, pessoas com medo, pessoas que não dão a mínima, pessoas que dão a mínima demais, irmão atacando irmão por causa de política, por causa de governo. E o que eu queria dizer a vocês, meus queridos, é que tudo, Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. É isso que eu quero que você coloque no seu coração. Nós estamos, queridos, vendo as Escrituras se cumprindo. No livro de Mateus, no capítulo 24, versículos 7 e 8, ele diz assim: irá se levantar nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e peste, e grandes desgraças em diversos lugares, e tudo isso será apenas o início das dores. É tempo de nós reconhecermos que Deus está no controle do mundo, que o nosso socorro virá do Senhor, como diz lá no Salmo 121, versículo 1 e 2, que diz: olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E se a gente fizer um paralelo da leitura que nós acabamos de relembrar, da saída do povo, a praga que veio para que o povo fosse libertado do Egito, aquele sangue que foi colocado nos umbrais daqueles lares, que o anjo da morte não tocou as pessoas que ali estavam, queridos. Esse sangue atualmente se chama oração, se nós trouxermos para a nossa realidade. É isso que nós temos que fazer dentro dos nossos lares. Oração. E nós não seremos atingidos pelo anjo da morte. Porque o Senhor protege os filhos que ama. O Senhor tem muito mais. Ele fala que Ele tem muito mais para aqueles que temem a Ele. Para aqueles que o amam de coração. Então, queridos, quando afirmamos que Deus está no controle de tudo, nós temos que entregar nossas vidas, nossas vontades, nossos sonhos, nossos projetos, tudo que nós temos, tudo que nós somos, temos que colocar nas mãos de Deus. E quando a gente declara, não somente com os lábios, mas com atitudes, que Ele é o dono de tudo, e quando nós reconhecemos que Ele tem o poder para parar toda essa situação, é preciso apenas uma coisa: crer. É preciso ter fé. É preciso acreditar que Deus tem o melhor para nós. Que Deus está no controle de tudo. Não adianta se desesperar, não adianta ter medo. O que nós temos que fazer é crer. O que nós temos que fazer é ter fé. O Senhor nos diz que Ele está no controle de tudo, nesse versículo 13. E eu queria que você guardasse isso no seu coração. Que Deus está no controle de tudo. E partindo dessa certeza que Deus está no controle de tudo, a gente vai para o nosso segundo momento de reflexão, que está no versículo 14, que ele diz: se o meu povo, sobre o qual foi invocado o meu nome, se humilhar, se procurar a minha face para orar, se arrepender, se abandonar os seus pecados, escutarei do alto do céu, sararei essa terra e farei o país progredir de novo. Entenda isso, querido. Ele diz assim: se o meu povo, sobre o qual foi invocado o meu nome, se humilhar, procurar minha face para orar, se arrepender e abandonar os seus pecados, escutarei do alto do céu e sararei essa terra e farei o país progredir de novo. Eu quero que você entenda isso. E o segundo ponto que nós vamos meditar é esse, que aqui está a certeza de que além de Deus estar no controle de tudo, Ele nos dá uma maneira que a gente possa pedir para que Ele possa reverter essa situação. Aqui já não fala no início, se a gente já teve certeza que Deus está no controle, é quando Ele diz: se o meu povo, ou seja, nós nos entregamos a Ele, nós já abrimos o nosso coração a Ele, nós já demos tudo que nós somos e temos a Ele. Então, o segundo ponto dessa reflexão, queridos, se Deus está no controle de tudo, o segundo é: Ele tem a solução para tudo.
Ele tem a solução para tudo. Esse é o segundo ponto para a gente meditar. Ele tem a solução para tudo. E quando ele diz, meu povo, é porque nós já nos entregamos a ele, nós já reconhecemos que somos e tememos a ele, somos dele. E ele continua dizendo assim, sobre o qual foi invocado meu nome. É aquele nome que nós temos que clamar, Jesus, Jesus, Jesus. Assim como fez o cego Bartimeu lá em Marcos 10, capítulo 10, 40, versículos 46 a 52, que o cego Bartimeu estava à beira do caminho e ele começou a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aquele povo começou a reclamar, pedindo para que ele não falasse, e ele começou a gritar mais alto, até o ponto de chamar a atenção de Jesus. E quando Jesus ouve aquele clamor, queridos, ele manda trazer aquele cego até ele, e ele pergunta, o que tu queres que eu te faça? Ele disse, eu quero ver. E o Senhor Jesus curou ele naquele exato momento. Então é isso que nós temos que fazer. Ao invocar o nome do Senhor, temos que clamar pelo nome de Jesus. Clamar com fé. E aí ele diz, se humilhar. Se humilhar quer dizer, queridos, reconhecer que nós não somos nada sem Ele. Que sem Ele nada nós podemos fazer. Reconhecer que Ele tem a solução para tudo isso que está acontecendo. Reconhecer que nós não passamos de pó e cinza. Que nós não somos nada sem Ele. Que tudo depende dEle. Que Ele tem a solução para tudo. E aí ele prossegue dizendo, se procurar a minha face para orar, quer dizer, buscá-lo, não somente nesse momento em que nós estamos vivendo, mas em todos os momentos, seja nos momentos de tristeza, nos momentos de alegria, de felicidade, de choro, em todos os momentos, durante todo o dia, buscar o Senhor, se lembrar do Senhor. E nós temos que lembrar sempre dele, queridos. Ele é a razão da nossa existência. Procurar a face dele para orar, temos que buscá-lo durante todos os momentos da nossa vida. E aí ele continua dizendo, se arrepender e abandonar os seus pecados. Assim como muitos que foram curados por Jesus, nós nos lembramos nas Escrituras que ele sempre pedia para que eles não pecassem mais. Para que eles abandonassem aqueles pecados que faziam com que eles caíssem. Então ele dá uma oportunidade. Se arrepender é ter uma nova oportunidade. E quando nós nos arrependemos, nós procuramos, se nós nos arrependemos de algo, é porque arrependimento é de algo que estava errado, de algo que não está certo. E a gente tem que abandonar aquele pecado. A gente tem que abandonar aquilo que nós praticávamos e procurar viver uma vida santa com o Senhor. E aí ele nos garante, queridos, a chave da nossa vitória. Quando ele afirma dizendo, escutarei do alto do céu e sararei essa terra e farei o país progredir de novo. Ou seja, queridos, ele nos garante que irá derramar cura sobre a face da terra e todo o povo será curado. Será que vocês entendem isso? Independente da religião que você seja adepto, independente se você acredita ou não, mas essa promessa não é só para mim, mas essa promessa é para todos que entendem isso. Essa promessa que ele diz que vai sarar a terra, que ele vai ouvir do alto do céu, ele vai derramar a cura. É para todos nós, não é só para mim e não é só para um grupo de pessoas, mas é para todos. É para todos. É isso que você ouviu, querido. Por isso ele diz, se o meu povo sobre o qual for invocado meu nome se humilhar, se procurar minha face para orar, se arrepender e abandonar os seus pecados, escutarei do alto do céu e sararei essa terra. Farei o país progredir de novo. Todos nós somos irmãos. A nossa luta, queridos, não é contra homens e nem mulheres. Nós somos filhos do mesmo Pai. Assim como está escrito lá em Filipenses, no capítulo 3, versículo 20, que diz e afirma que nós somos cidadãos do céu e aguardamos ansiosamente a vinda de Jesus Cristo. E sendo irmãos, temos apenas um inimigo em comum. Assim como está escrito lá no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12, que diz que a nossa luta não é contra homem de carne e sangue, mas a nossa luta é contra principados e potestades, contra os príncipes desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais dos males espalhadas nos ares. Contra as forças espirituais dos males, do mal
que está espalhado nos ares. Eu quero que você entenda bem isso, meu querido, que Ele tem a solução para tudo. Esse é o nosso segundo ponto de meditação. O primeiro é que Deus está no controle de tudo. E o segundo é que Deus tem a solução para tudo. E Ele nos ensina como a gente pode pedir, como a gente pode se posicionar diante dessa situação. E o que nós temos que fazer é invocar o nome do Senhor, é nos humilharmos, é procurarmos Ele, é invocarmos o nome dEle, é arrependermos de nossos pecados. E Ele escutará do céu e sarará essa terra, e fará o país progredir de novo, fará o mundo progredir de novo, porque Ele tem o controle de tudo. E baseado nesses duas reflexões, nós vamos para a última reflexão, que está no versículo 15, que diz: de agora em diante estou atento dia e noite, meus olhos estão abertos e meus ouvidos às orações feitas nesse lugar. E a última reflexão que nós vamos meditar é: não podemos perder mais tempo. Não podemos perder mais tempo. Entenda isso, querido, não podemos perder mais tempo. O Senhor já nos mostrou que Ele está no controle de tudo. O Senhor já nos mostrou como devemos nos posicionar. Agora, essa parte é conosco. Ele está lá, Ele diz: de agora em diante eu estou aqui, dia e noite, meus olhos estão abertos, os meus ouvidos, eu estou atento às orações feitas nesse lugar. Então agora é a nossa parte. O Senhor espera agora a nossa atitude. Nós temos que sair do nosso comodismo, rasgar o nosso coração diante dEle. O Senhor está nos dando uma oportunidade, queridos. O Senhor está nos dando uma oportunidade. Sabe qual é a oportunidade? É a oportunidade de perdoar e pedir perdão. É tempo de amar mais o próximo. É tempo de buscar a Deus. É tempo de voltar para Deus. É tempo de buscar a Deus em família, falando com Deus todos juntos. É momento de restaurar laços afetivos. É momento, querido, de você se reconciliar. É momento de você se abrir para o Senhor. O Senhor nos mostrou que tem algo que nós podemos fazer, que Ele vai fazer, mas depende também de nós, não depende somente dEle. E Ele nos ensina, Ele nos coloca e nos diz: essa é a posição que vocês têm que tomar. Nada de medo, nada de pânico, mas vocês têm, a posição é essa: ter fé, acreditar, é se humilhar, é se arrepender, abandonar seus pecados. E nós não podemos perder mais tempo, querido. Eu não sei se você, durante esses tempos de quarentena, tem ficado apenas ligado nas redes sociais, assistindo os filmes em canais abertos, ou se você está só isolado, sem ver notícia nenhuma. Mas eu quero te dizer, é tempo de reconciliação. É tempo de buscar a Deus. É tempo de acreditar que, se nós assumirmos a posição que Ele nos ensina, como devemos fazer, Ele, que tem o controle de tudo, acabará com esse mal sobre a face da terra, queridos. Eu quero que você entenda isso. A primeira coisa que nós meditamos no versículo 13 é que Deus está no controle de tudo. No versículo 14, Deus tem a solução para tudo. E a terceira e última coisa aqui: nós não podemos mais perder tempo. É tempo de nós nos unirmos, seja você católico, seja você evangélico, seja você de qualquer religião que você seja adepto, até aqueles que não são adeptos a religiões nenhuma, mas é tempo que o Senhor dá para cada um de nós, para que nós possamos nos unir em oração, e nos unir como os irmãos, e procurar uma maneira de se posicionar como Ele pede, e Ele ouvirá do alto do céu, e sarará a nossa terra, sarará o mundo, e o país e o mundo voltarão a progredir de novo. Essa é a palavra que eu queria deixar aqui para vocês, querido. Eu não sei se você é uma pessoa de oração, se você não é mais aquela pessoa que você orava antes. Eu quero que você entenda. O tempo é agora. É tempo de buscar a Deus. É tempo de se arrepender. É tempo de largar os pecados. É tempo de sair do seu mundo e buscar a Deus com os outros. Se todos nós tomarmos essa posição, aquilo que o Senhor nos coloca, aquilo que o Senhor nos ensina, a como nos posicionar, eu repito mais uma vez, Ele vai sarar a
Terra, Ele vai sarar o nosso planeta, porque Ele está no controle de tudo. E eu queria deixar essa palavra aqui para que o seu coração tivesse a certeza. Nós temos um Deus que está no controle de tudo. Nós temos um Deus que tem a solução para tudo. E o principal é que nós não podemos mais perder tempo. Eu te convido a que você possa entrar em oração comigo nesse momento. E agradecer, Senhor, por mais um dia, Senhor, que Tu tem preparado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, por cada uma daquelas pessoas, Senhor, que estão lutando, Senhor, que estão orando, que estão acreditando, Pai. Por aqueles que estão unidos, Senhor Jesus, por aqueles que já se reconciliaram, por aqueles que estão buscando Te servir, por aqueles que perderam seus familiares, por aqueles que estão inconformados, por aqueles que estão acreditando e entendendo que Tu estás no controle de tudo, que Tu tens a solução para tudo. Clamamos a Ti, Pai amado, Pai querido, que Tu olhe sobre cada irmão e cada irmã na face da terra. Que Tu volte o Teu olhar, Senhor, para cada um dos Teus filhos, Senhor. E que Tu possa, Senhor, fazer que gere entendimento ao nosso coração. Que o nosso coração entenda, Pai, que nós temos que estar na posição, a posição de se humilhar, de orar, de se arrepender dos maus procedimentos, de abandonar os pecados, de clamar a Ti, Senhor, porque Tu tens a solução para tudo. E nós cremos, como filhos amados que somos, que Tu estás no controle de tudo, Senhor. Te agradecemos por cada irmão e cada irmã, por cada família que agora ouve essa palavra, Senhor, que traga refrigério nas nossas almas, Senhor, e na alma de cada um deles, Senhor. Que Tu possa, Senhor Jesus, aumentar a nossa fé, porque cremos que todos aqueles que Te amam, que todos aqueles que Te têm como Senhor, que todos aqueles que sabem que Tu és o único e verdadeiro e não há outro além de Ti, Senhor, que Tu pode todas as coisas, que tudo é possível ao que crê. Assim como a Tua palavra nos diz, Senhor, nada é impossível a Ti. O que é impossível para nós, para Ti, é rápido, é fácil. Por isso, nesta manhã, nós abrimos o nosso coração e entregamos totalmente a Ti, Senhor. E confiamos na Tua providência, no Teu amor, Senhor. Queremos realmente que Tu estás no controle de tudo. Obrigado por tudo, Senhor, que Tu tens feito, que Tu estás fazendo e que Tu ainda vais fazer pelo Teu povo. Essa é a oração que nós Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. E você quiser compartilhar essa palavra, partilhe essa palavra com seus amigos, partilhe essa palavra com seus familiares, para que eles entendam. Deus tem o controle de tudo. Deus tem a solução para tudo. E o que nos resta é não perdermos mais tempo. É tempo de buscar a Deus. Que o Senhor abençoe cada um de vocês, que o Senhor guarde, que o Senhor proteja e que o Senhor traga paz, fé, amor e coragem. Porque é isso que nós temos que ter, queridos. Fé, amor e coragem. Que Deus abençoe a todos. Que o Pai, que o Filho e que o Espírito Santo estejam conosco durante todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.